gymnasia, outdoor facilities, etc. Inadequate facilities and material resources. We can't have swimming in our class in Kuwait today because there's a sandstorm blowing up, and we have to close the swimming pool. Acontecendo e nós temos que fechar a and that's from a rich oil economy country. Isso é de países Deficiencies in numbers of qualified deficiências em números teachers. de professores qualificados. That's quite a general, Isso é uma coisa particularly in bastante low-income geral, countries. Attitudes of significant others, like head teachers. Renda baixa, PE class de exemptions. The significativos, classic por exemplo, situation there is professores, the United States, gerentes, where coisas 40% of the states at assim. least offer Isenções em exemptions, aulas and de the educação exemption física, being either on medical que pode grounds ser or a por waiver, questão where if you're médica, doing marching band, ou se você está or you're in participando a da banda da cheerleading escola, group, ou or você even é a uma member of líder an de Army torcida, Cadet Corps, ou you qualquer can be outra coisa, excused você from pode physical se education. excusar That da also tells you educação something about the física. status of the subject in those countries. Isso mostra pouco And o status finally, lack of dessas teacher motivation. disciplinas. E também a questão da falta de motivação do Now, professor. in terms of subject status, which I've just referred to, look at the figures here. You yourselves can make the comparisons between 2000, 2007 and 2012. I'll just focus on 2012. Legally, PE subject status globally, 70% of the countries, but the actual status is only the same in 40% of the countries. Think about that. Legally, it's 70%, but actually it's only 40%. And that's, again, messages coming from teachers. My subject in my school is deemed to be inferior to other subjects. And you can then pick out the figures from the global context. Latin America seems to come out well. I'm smiling a little bit because I'm not quite sure on that. Eu não tenho certeza sobre esse número aqui. Pode haver uma variação. Another aspect of PE subject status is reflected in how often physical educations are cancelled. Now, ask yourself the question, how often do mathematics or science or language classes get cancelled in the school in comparison with physical education? Now, globally here, we find that in 54% of countries, PE is more likely to be cancelled than any other subject. And these figures are actually quite frightening. And in North America, and that's including Canada, it's 100%. América do Norte, essa tendência de 100%. What are the reasons for this? Low subject status seems to be of little educational value. That's often the case in low-income countries. Literacy and numeracy preparation, so reading and mathematics are given priority. Government financial cuts, PE teachers diverted to other subjects, so the math teacher doesn't arrive one day and the head teacher says, right, PE teacher, you take the math class and take your PE class with you, and they will double up. PE teachers diverted to other subjects, I just mentioned that, and insufficient qualified teachers. Other adverse weather conditions, if we have no indoor facilities and it's raining outdoors, and incidentally, thank you very much, organisers, for arranging the rain today. I feel really comfortable. I feel as if I'm back in England. Use of facilities for examinations, concerts, festivals, dining areas, school assemblies and ceremonies. So if there's a ceremony going on, they shut down the physical education program because the gymnasium or the sports hall is being used for people to take examinations. Out-of-school excursions, religious occasions at festive times is quite often the case in Islamic countries, but other countries too. Again, a sort of all-in-one quotation. This is a quotation I've taken from several teachers in Iran. If there's a special occasion that needs students to take part on it, and this is a literal translation. In other words, a government request. PE classes easily could be the main choice for school principals. What that means is that PE is the main choice to be shut down. Or if teachers in any classes, e.g. chemistry or maths, are absent, their student can be directed to PE
classes. os alunos podem ir In para actual a fact, what educação happens física. there Acontece is, lá. okay, the chemistry teacher or the maths teacher didn't turn up, Química não and all the apareceu. kids are diverted to Então, PE, eles so todos the class foram of para a 40 educação. becomes a class of 80, A and if the física, então, facility a could aula de only 40 take alunos, 40 a children de 40 anyway, there's a bit of a alunos, de problem, repente tem 80. cancel the lesson. E aí o professor se Environmental problema weather muito conditions, grande. raining, cold Casos weather, ambientais, PE por classes will be exemplo, cancelled if there's problemas no com other o clima, indoor place in case a of weather chuva, issues, o frio. and so on. So you can see a E variety assim, of reasons given você by pode ver Iranian teachers, número de and razões dadas what they're pelos simply professores. reflecting Isso is the parece refletir situation a in other situação de outros countries. países também. PE teacher status, O here, status do professor disturbingly, de we educação find that física, aqui nós encontramos 79% que of countries 79% dos países legally same status, têm 21% legalmente however o say mesmo status, no, we don't have the mas same em legal realidade status, and eles you dizem que can não, pick não é out o the mesmo figures there. status. Latin Você pode America ver os say números na no, América Latina, 41% 40% disseram of the que não, nós não respondents temos o say, mesmo tipo de in actual status. fact, PE teachers have lower status than Na other verdade, são subject considerados mais baixos do que outras disciplinas. PE curriculum. Currículo de educação física. Very quickly, I will go through this. Vamos passar por isso muito The rapidamente. PE E o curriculum currículo is de beginning educação to física shift. começa a mudar It's shifting in terms em of its termos de aims, seus it's shifting in objetivos, terms of the themes, temas, and very clearly e claramente there are elements elementos of emphasizing que quality enfatizam physical education concepts conceitos and de programs. qualidade de educação And a física e whole programas. range of countries E that vários undertake países que educational fazem reforms reformas where you can educacionais, você pode see ver how obesity, sedentary lifestyles is beginning os to estilo affect de vida the aims and the themes of the relacionados à curriculum obesidade development e physical sedentários estão education. começando a influenciar o currículo de educação física. However, No entanto, and there's always an e sempre however, tem um no entanto, worldwide surveys pesquisas 1 and globais 2 apontam exposed the reality. que a There was a realidade policy tem rhetoric uma of having a retórica, uma broad política and de balanced retórica de PE ter curriculum. The currículo reality baseado is, em in educação física practice, in que, many na schools, in many prática, countries em of the vários world, países do mundo, despite the aims and the apesar themes that are dos set down, temas e that dos competitive objetivos, performance sports dominate the PE curriculum. essa competição Exemplified competitiva by domina the o currículo. Canadian one, but also exemplified E também by this is exemplifica, an island government por inspector exemplo, actually saying this. um Who inspetor says da games Irlanda dominate diz the, os jogos to the dominam expense of other subject areas. do- Maybe this is one dominam reason why we have quanto high eles gastam. dropout rates, because not all children É que in se all schools want to todas as crianças participate querem participar, in mas sempre competitive tem games. They muita have competição, other é aptitudes, muito. other interests, E talvez and esse aí what não we seja o should really be interesse looking das to build a crianças, kind só of curriculum competitivo. É for só them. fazer. Talvez as crianças só queiram fazer esportes pela diversão. Here, quickly run through Aqui, this one. rapidamente, I just want to podemos ver, highlight for eu you posso the apontar para vocês content o of conteúdo curricula, do and currículo. it emphasizes the point that Enfatiza I'm o making. ponto que eu estou fazendo. Globally, Globalmente, if you look at se the você games vê figures, os add jogos, those to the track e, and field, ao invés de, that por exemplo, corrida, 66% 66% of curriculum de activity atividade de is currículo devoted está to devotado games a and track and jogos, field. ao invés de, por exemplo, corrida. Africa, Na África, 66%, 66%, Asia, na Ásia, 87%, 87% de Europe, jogos e corrida, 57%, Europa, Latin America, América Latina, 67%, 67%, Middle East, Oriente Médio, 83%, 83%, and so on. e assim por diante. I put it to Eu you. coloquei para vocês, These are not estes não são examples exemplos of a broad and de balanced um currículo balanceado e abrangente. facilities and As instalações. I'll actually Bem, move eu on a vou slide here passar este because we slide. looked at quality Vamos and ver a quantity, qualidade e quantidade. similar kind of A statistics coming mesma out. estatística que nós podemos The observar aqui red pelo mundo. O are the vermelho figures for são os 2007, números de and 2007. globally you look, if you se put você these coloca two essas figures duas together, figuras, 57% of respondents are saying 57% das pessoas que respondem the dizem facilities que in as my instalações school or my country do meu país, da minha are escola, limited or são insufficient. limitadas ou And you can make insuficientes. a E você pode comparative fazer data. uma comparação Look entre at, os dados. Latin Você America, pode ver a América Latina, 65%. 65%. The same O applies mesmo to se aplica equipment ao quality, equipamento, à but qualidade also do quantity. equipamento, mas também a If quantidade. you put the Se você figures coloca os together, números juntos, os you números, find that você descobre globally, que we're looking at globalmente estamos olhando para 61% of countries 61% saying dos países dizendo there's que há insufficient or insuficiente ou limited amounts of limitada equipment quantidade provided, de equipamentos. 74% in 74% Africa, na África, 40% 40% in Asia, na Ásia,
38% in 38% na Europe, we Europa. come out of that A quite gente, na well. verdade, está Latin bastante America, bem. Na América Latina, 85%, very high. 85% da quantidade de calor está Middle East limitado. is, No Oriente Médio é 64%, and so on. 64%, ou seja, continuando. Another feature that we Outro look at ponto in que the olhamos questionnaire, no and backed up questionário, by some other research e que temos evidence, outras is evidências the maintenance científicas, of é PE sites. o mantenimento dessas Are they in instalações good de shape or are educação they not física. in good Eles shape? estão em bom And estado, mau 76% estado. of countries 70% globally are dos saying países that there are globalmente maintenance dizem que issues tem problemas de in my school, mantenimento, in de my country. manutenção. Africa, it's as Por high as exemplo, na África, 85%. Look at 85%, Latin na América America. Latina, 95% of respondents saying, look, we das do pessoas que have respondem que problems dizem with sim, temos maintenance problemas of de facilities manutenção and das equipment. instalações. Okay. The timekeeper delighted O coming to tempo the end. se está acabando, temos que chegar ao final. What Quais, summary aqui é um findings resumo are sobre o que First of all, encontramos, it o que is descobrimos. clear Primeiro, é that claro there's a widespread que há policy commitment to uma... PE provision. Temos que prover a educação Secondly, física, todos it is concordamos. also clear Segundo, that some que governments alguns have been rather clientes, slow que alguns or governos são reticent to actually devagares na implement and assure implementação quality of delivery. e And so we're left with na implementação a dessa mixed educação messages física. scenario. Então temos On um the one resultado hand, misto. positive developments, E por algum on the lado other hand, temos desenvolvimentos stabilization and positivos, little ou change, as the também data temos shows, estabilização some e instances. pouca And mudança, on the other mas hand, no outro a lado relative temos decline, um certo which declínio are a também, cause for which is a que é, cause for que é concern. claro um ponto para estar preocupado. There is clearly Claro, há promised uma promessa, uma policy política, reality gap. há um espaço entre o que se promete e o que se cumpre, digamos. Again, part of the summary, Parte clearly there are desse deficiencies in resumo, curriculum time allocation que and temos actual deficiências no currículo e na implementation. implementação There are clear e failures falhas to de apply aplicar a policy política legislation, legislada, widespread deficiencies temos in facility and equipment supply and deficiências em maintenance. equipamento, em And one of manutenção, the concerns e here, o a problema related aqui concern, is the é lack a of funding falta de for, particularly for dinheiro maintenance. para, por exemplo, It's quite about manutenção. teacher supply and Apesar de que quality of temos teachers, a particularly qualidade in dos primary professores, or por elementary exemplo, schools, em escolas elementares primárias, temos inconsistencies in inconsistências relevance and e quality of relevância PE na curriculum. qualidade I've got do some wonderful currículo de educação quotations from around the física. world to Isso aí é sustain that visto em argument. todo mundo. There have been Temos some improvements algumas in inclusion melhoras policies and nas practices, políticas de but inclusão barriers to e equal práticas provision para and burlar as access barreiras, opportunities para dar still oportunidades remain, iguais para especially todos. for children with Mas special ainda há needs, problemas para and crianças special com needs very often in some problemas, countries com will apply necessidades particularly to those with especiais. disabilities. Insufficient and Ainda temos ill-coordinated links between the school PE program essas and conexões what entre actually o goes on programa, outside o que of the acontece school. entre a And in escola this e o que day and acontece age, fora we need to da escola, reconceptualize não há uma physical conexão education entre esses so that it's programas part of dentro the da escola e whole fora. community Ou seja, delivery, faz physical parte education, do extracurricular que a activity comunidade and tem que outside fazer, of community é juntar o que se faz. And so, coming to Chegando the ao penultimate penúltimo slide, slide, temos there's a um mixed cenário message misto scenario. de We mensagens, have temos positive desenvolvimentos developments plus policy positivos rhetoric, e which are, versus a retórica again, positive. de On the política, other hand, we have mas adverse temos practice problemas na shortcomings. prática. Crux of O the issue ponto crucial is that aqui there's é too que much of a tem gap between muito policy espaço and entre o que between se policy and promete e o que reality. se faz na That was realidade. the, Isso daqui é do General De Boer of the, Boekhiel, é da European União Commission, Europeia em saying that in 2002 2002, e ainda se and aplica that 10 anos still depois. applies. E finalmente, And finally, let me lhes leave deixo you com with esse slide. that one. Long live Vamos, the couch potatoes, enquanto because whilst obesity enquanto a up, it appears obesidade that physical cresce, education a may educação well be física on the diminui. way Essa, down. infelizmente, é a realidade. Muito Thank you obrigado pela very sua much for your atenção. attention. Obrigado. Obrigado. And be E like se me, inspirem como inspired eu, for life through através quality da physical qualidade de education. educação física de Obrigado. por vida. Muito obrigado.